Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Olá, meus amados, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que maravilha podemos estar aqui no dia de hoje para acompanharmos a lição diária do dia de hoje. Deus tem nos permitido essa graça, essa oportunidade, Deus nos tem dado esse momento tão importante, tão especial, em que estaremos lendo, estudando a nossa lição diária na palavra do nosso Deus. E a nossa lição de hoje se encontra em Colossenses. Colossenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, capítulo 1, do versículo 9, nós vamos ler até o versículo 23. É bastante versículos, né? Nós não vamos ler todos os versículos, não, mas nós vamos lendo e comentando, né, os tópicos, as partes de cada versículo. E é uma lição muito rica, muito maravilhosa, e ela tem por título Um com Cristo, né? É o título da nossa lição de hoje, Um com Cristo na igreja. Então vemos aí que a igreja, ela forma um corpo, um em Cristo, que é o cabeça da igreja. E lembrando que no domingo, no dia 8 de setembro, nós vamos estar estudando sobre a natureza da igreja. Por isso que ontem nós já lemos que a igreja não pertence a esse mundo, nós já lemos já que a igreja ela pertence a Deus, ela pertence a Cristo, ela não é daqui. Então vemos que ontem que nós temos um compromisso de andar fazendo a vontade de Deus, executando o propósito de Deus, e que a igreja não pertence a esse mundo, a igreja pertence a Deus, ao céu. Então ela é subordinada só a Deus, ela não é do mundo. E hoje nós vamos ler que a igreja é um corpo, um com Cristo, né? E o assunto vai sempre falando em relação ao que nós vamos estudar domingo, a natureza da igreja. Ela é divina, a natureza dela ela é celestial. A igreja ela tem a natureza espiritual e não do mundo. Por isso ela é um corpo, por isso ela é um em Cristo, a unidade, é um em Cristo, porque a natureza dela é divina, ela é espiritual, e é o que nós vamos estudar no domingo. Já hoje, vamos colocar aqui os versículos, né, que nós vamos estar lendo, aí ó, a partir do versículo 9, que nós vamos estar comentando, né, e o tempo é muito escasso, ele passa muito rápido, então vamos lendo e comentando, fazendo um resumo o mais breve possível, né, para a gente aproveitar, remir o tempo. No versículo 9 diz: por essa razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Olha o hábito da oração. Olha o hábito de orarmos sempre, uns para com os outros. Olha manter esse costume de estar intercedendo, de estar orando, pedindo, suplicando a Deus pela vida dos irmãos. Paulo aí dizendo aí, ó, orando por vós e de pedir que sejais cheios. Cheios. Não é vazios, não é com pouca quantidade, pouco, não, cheios de quê? Conhecimento, cheios do conhecimento, o verdadeiro conhecimento, cheios do conhecimento da sua vontade. É um fator importantíssimo aqui, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Está escrito lá em Romanos, no capítulo 12, que rogo-vos, né, pela compaixão do Senhor Jesus Cristo, que apresentei vossos corpos como sacrifício, e não conformeis com esse mundo, mas nós temos que experimentar, nós temos que entender, nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. É a vontade de Deus. É o que Deus quer, é o que Deus deseja, é o que Deus pede. E está aí, nós temos que ter cheios dessa capacidade de conhecer a vontade de Deus. O Senhor Jesus disse lá em Mateus capítulo 12, que quem é meus irmãos? Quem é minha mãe? Quem é minhas irmãs? É quem faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade do Pai. Esse é irmão, é irmã, esse é mãe,
é a família de Cristo. A família de Cristo é quem faz a vontade de Deus. Então tá aí, cheios do conhecimento da vontade de Deus. Você tem conhecimento do que Deus quer para a sua vida? Você tem conhecimento do que Deus quer para a igreja? O que Deus quer para os homens, para a humanidade em si, de uma forma geral? Você entende a vontade de Deus? Você compreende a vontade de Deus? Só é família de Deus, Jesus falou que é a família dele, quem entende a vontade dele, a vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus. Então nós não podemos ter pouquinho conhecimento disso não. Não temos que saber pouquinho não, cheios do conhecimento da vontade de Deus. Nós temos que saber qual é a vontade dele. E a vontade dele é que andemos na palavra dele, que obedeçamos a palavra dele, que nos sujeitamos ao propósito dele, evangelizando, pregando o evangelho, adorando, louvando, obedecendo, não pecando, não desobedecendo a ordem dele, a vontade de Deus que está manifestada aqui, ó, na palavra. A vontade de Deus que está revelada aonde? Aqui, na Bíblia, nos versículos que nós estamos lendo aqui, na Bíblia Sagrada, cheios do conhecimento de Deus, em toda sabedoria. Aí nós vamos ver aqui, ó, em toda sabedoria e inteligência espiritual, não do mundo. Não é uma inteligência do mundo. Ele não quer saber quantos diplomas de doutorado você tem aqui no mundo. Ele não quer saber quantos cursos você fez, você estudou aqui no mundo. A inteligência que Deus quer é a espiritual, que está aqui no versículo 9. Conhecimento, sabedoria e inteligência, 3 coisas. Conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e inteligência espiritual e não carnal. Não é inteligência terrena, do mundo. Não é isso. Que você pode ter 1000 diplomas, que você pode ter 1000 cursos, que você pode ser doutorado, mestre no que você quiser, se você não souber a vontade de Deus, se você não obedece a palavra de Deus. Isso não é nada. Você vai para o inferno com todo o conhecimento que você tem. Toda a ciência que você tem, com toda a sapiência que você tem, você vai morrer e vai para o inferno com isso. Que isso não te salva em nada. Isso não tem poder nenhum na sua vida. Agora, a inteligência espiritual tem. Com ela você consegue discernir o que Deus quer e fazer o que Deus quer. Com ela você consegue perceber o que agrada a Deus e fazer o que agrada a Deus. Você consegue descobrir o que não é da vontade de Deus e você não faz o que não é da vontade dele. Você não pratica pecado. Você não negligencia as coisas de Deus. Está aí, inteligência espiritual. Quando falta isso, sobra problemas. Quando falta inteligência espiritual, sobra confusão, sobra enganação. Quando falta inteligência espiritual e sabedoria espiritual, sobra ignorância, carnalidade, pecado, pecaminosidade. Não pode faltar isso. E tem sim que ter abundância dessa sabedoria espiritual. Nós não lemos ali? Cheios. Versículo de número 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. O que é andar dignamente diante do Senhor? Agradando Ele, fazendo a vontade dEle. O que é andar dignamente diante do Senhor? Fazendo o que Deus quer. Se você andar cumprindo o propósito dEle, obedecendo o que Ele fala aqui na palavra, você está andando dignamente diante do Senhor. E isso que é o mais importante. E não só ser digno, andar dignamente diante dos homens. Também. Pagando nossas dívidas, pagando nossos impostos, né? Arcando com os nossos compromissos, cumprindo os nossos tratos, sendo honestos, sinceros. Temos que andar dignamente também diante dos homens. Não temos? Pagar o que nós devemos. Temos que andar certinho. Temos que andar na linha. Mas não é só diante dos homens. E diante de Deus andar errado. E diante de Deus andar todo torto. E diante de Deus pecar. Cometer erros. Não, andar dignamente diante do Senhor também. Diante dos homens e diante de Deus. Principalmente diante de Deus. Está aqui, versículo 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Agradando-lhe. Olha, agradando Ele em tudo e não em algumas coisas.
e não em algumas coisas eu agrado e outras não. Em algumas coisas eu faço o que ele gosta, mas em outros assuntos eu não faço o que ele gosta. Não, se você fizer isso, você está sendo imparcial. Quer dizer, ao contrário, você está sendo parcial. Se você fizer isso, você está agradando em parte não. Você está sendo parcial. E não é isso que ele quer. Ele não quer esse coração dividido. Ele não quer isso. Você obedecendo algumas coisas e desobedecendo em outras. Ele quer a integralidade, integral. Ele quer tudo. E agradando ele em tudo. Amados, é muito importante isso. Poderíamos aqui listar o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Mas nós não teríamos tempo para isso. Mas vamos aqui refletir o seguinte. A fé é uma das coisas que agrada ao Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível agradar a Deus se você não tiver fé. Então, uma das coisas que agrada a Deus é mantendo fé nele. Confiar na promessa dele, confiar na palavra dele, acreditar que ele pode fazer e que ele vai fazer, porque ele é grande, ele é supremo, ele é superior, ele é todo poderoso, ele tem o controle e o domínio. Deus é grande. Então quando você crê nele, no poder dele, quando você deposita a sua fé que ele tem capacidade de realizar impossíveis, coisas impossíveis, tendo fé, você agrada a ele. É uma das coisas que agrada a Deus. Sem fé é impossível você agradar a ele. Não adianta você querer fazer qualquer coisa, cantar muito bonito, pregar muito bem. Não adianta você fazer largas orações. Não adianta você ter tanto fervor em algumas coisas. Mas se você não tem fé, é impossível você agradar a Deus. Então tá aí, agradando ele em tudo. Outra coisa que agrada a Deus é o temor. Salmo 147, versículo 11. O Senhor agrada-se. Vemos então como agradar a Deus. O Senhor agrada dos que o temem. Então, temendo o Senhor, você vai estar agradando ele. O Senhor agrada os que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Confia, espera na misericórdia dele. Então tá aí. Então, como agradar a Deus? No mínimo aí, falei dois pontos. Ter fé e agora temer ele. O que é temer a Deus? Respeitar ele. O que é temer a Deus? Obedecer o mandamento dele. O que é temer a Deus? Se submeter à autoridade dele, ao reino dele, se submeter ao senhorio dele. Temer ele é respeitá-lo, reverenciá-lo, obedecê-lo. Temer ele é isso. E não só ter medo de Deus. Também você tem que ter medo dele, temer e tremer. Porque ele é grande. Se ele quiser, ele estala o dedo aqui e te joga no chão. Se ele quiser, ele estala o dedo aqui e ele te derrete. Você vira pó. Tem que ter medo dele também. Mas não é só ter medo dele. É obedecer ele. Senhor, eu vou obedecer a tua vontade. Eu quero fazer o que o Senhor quer. Eu quero fazer o que o Senhor se agrada. O que o Senhor quer? E fazer o que ele quer. Fazer o que ele diz aqui pela palavra dele. Quando você faz isso, você está temendo ele. Ele quer que você respeite ele. Ele quer que você guarde o teu pé quando você está na casa dele. Ele quer que você dê o devido lugar que ele merece na sua vida. O primeiro lugar. A primazia. Buscar ele em primeiro lugar. Ele quer isso. E você fazendo isso, você está temendo ele. Você se submetendo a ele, você está temendo ele. Reverenciando ele. Quando ele fala com você, você tem que ter uma autoridade falando. Não é um qualquer falando. É a Bíblia? É Bíblia? Então é a autoridade falando, é Deus falando. Quando você faz isso, você está temendo ele. E temer ele, agrada ele. Temer ele, isso deixa ele satisfeito, deixa ele contente, isso agrada ele. Então agradando ele em tudo, versículo 10 aí, e não em algumas coisas, em tudo. Você tem se preocupado em agradar o Senhor? Você tem se preocupado em fazer o que ele quer, em fazer o que ele manda, o que ele pede? Você tem se preocupado em se submeter sob a vontade dele, o propósito dele na sua vida? Seja pregando, seja cantando, louvando, seja visitando, né, quem precisa, visitando descrente, visitando também os irmãos. Você tem se submetido à igreja quando te solicita, quando delega alguma missão a você, quando pede algum trabalho específico a você. Você tem se colocado à disposição. Então, se você não tem se colocado à disposição do trabalho, do serviço, você não está agradando a Deus. Você não está agradando a ele. Se agrada não é se subordinando a ele.
Não é se submeter na vontade dele? Então você não está agradando ele. Agradar ele é temer ele. Teme ele. Dê ele a primazia, o primeiro lugar. Você vai estar agradando ele desse jeito. Agradando ao Senhor em tudo. Frutificando. Frutificando em toda boa obra. Existem vários frutos. Eu já falei em lições passadas, quem acompanha o nosso canal, quem acompanha nossas mensagens, já deve ter visto, já eu citando 4 frutos, 4 formas de frutificar. Ofertar é uma forma de frutificar. Oferta, está em Romanos capítulo 15. Oferta. Santificação, se santificando, se separando do mundo, se separando de coisas imundas, se separando do que é pecaminoso, evitando o pecado, se santificando. Romanos 6, verso 22, é um fruto. A justiça, fazer o que é reto, fazer o que é certo, fazer o que é justo. Filipenses 1, versículo 11, fazendo isso é um fruto. A justiça, fazer o que é reto, retidão, é um fruto. O fruto do Espírito, lá em Gálatas capítulo 5, o fruto do Espírito, irmãos, não está no plural, está no singular. O fruto do Espírito, não é os frutos do Espírito. O fruto aí tem vários nomes. Amor é fruto do Espírito. Paz é fruto do Espírito. Alegria, gozo é fruto do Espírito. Longanimidade, benignidade, bondade é fruto do Espírito. Fidelidade, mansidão, domínio próprio é fruto do Espírito. Então tá aí, frutificando em toda boa obra. Tem que estar em ação. Tem que demonstrar isso na prática. Você tem que demonstrar isso na atitude. Em toda boa obra. Crescendo no conhecimento de Deus. Versículo 11. Corroborados. Que está fortalecidos. Enraizado, corroborado é fortalecido, enraizado, corroborado em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência. Olha a perseverança aí, em toda a paciência. Se ficar desesperado, isso não é perseverança, não é paciência. Se ficar doido, preocupado, isso não é paciência. Se ficar ansioso, isso não é paciência. Não é perseverança. Paciência, em toda paciência. Uma característica da igreja é essa, ter paciência. Igual um trabalhador que planta, ele tem que esperar a semente brotar. Ele planta um milho, ele semeia um milho. Nós estamos em setembro, já é época já de preparar a terra para plantar uma roça de milho, né? Já é época. Ele prepara a terra, aí só aí já demora quantos dias? Preparar a terra. Só aí já demora uma semana. Prepara a terra, depois ele lança a semente ali. Aí quanto tempo demora para brotar? Já demora alguns dias. Aí a semente brota. Já brota produzindo? Não, tem que esperar crescer. Aí ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Demora mês para isso, eu acho que é 2 meses, né? Vai crescendo, até que sai o pendão. Agora tá perto já de começar a frutificar. Não é assim? Tem que ter paciência. Aí eu aprendi quando eu era adolescente. Se você quiser adiantar o processo, tá demorando a crescer, eu vou dar uma puxadinha nessa planta. Tá demorando a crescer, eu vou dar uma puxadinha, porque ela já vai aumentar 10 centímetros. Aí se você der uma puxadinha, o que vai acontecer? Você vai arrancar ela, vai matar ela. Tem que esperar. Tem que ter paciência. E assim, o apóstolo Tiago diz que é assim que nós temos que ter paciência. Igual um trabalhador que planta. Então, nós temos que aguardar e com calma, esperar e com calma no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Tá assim o Salmo 40. É ter a perseverança. Ter a perseverança. E longanimidade. Acabei de falar que é fruto do Espírito. Né? Já vou nem focar nisso aqui. Acabei de dizer, é fruto do Espírito. Se você está exercitando a longanimidade, que está escrito aí, né? É fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, longanimidade, com todo gozo. Verso 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança.
dos santos na luz. Que participar de que herança é essa? A salvação, a vida eterna com Deus no céu. A salvação. Deus nos fez idôneos para isso, para que consigamos ter esse privilégio de herdar a salvação, a vida eterna no céu. É a herança com os santos na luz. Verso 13. Ele nos tirou da potestade das trevas, daquele governo diabólico, o qual nós estávamos escravos na garra do diabo, na potestade das trevas. Então ele nos tirou desse governo das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É o que está escrito aí. Nós estudamos semana passada, lá em 1 Pedro 2, versículo 9, onde diz que Deus nos fez raça eleita, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, para que anuncieis, para que proclameis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, dessas trevas aqui, trevas espirituais, trevas do pecado, trevas da desobediência. E a consequência disso é inferno, perdição. Mas ele nos tirou dessa potestade. E como ele nos tirou dela, hoje nós temos que proclamar e anunciar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos conduziu para a luz, que é o reino do Filho do seu amor, o reino do Senhor Jesus. Então a igreja, aqui o tema é igreja, o corpo de Cristo, este um que faz parte de Cristo, que é o título da nossa lição de hoje, com Cristo na igreja, está na nossa lição. Então, começa aí, saindo das trevas, saindo do pecado, saindo da iniquidade. Quando a gente se desliga do pecaminoso, do governo, da potestade das trevas, nós então fazemos parte dos salvos. Fazemos parte agora do reino do Filho do seu amor, de Cristo, no reino da luz. Fazemos parte agora do reino do Senhor. E agora fazemos parte então da igreja. Consequentemente, fazemos parte do corpo de Cristo. No domingo nós vamos estudar isso, a natureza da igreja. No domingo nós vamos estudar exatamente isso, que a igreja tem essa natureza divina, espiritual, de pertencer ao celestial, pertencer a Deus. E agora, desligando, desprendendo, sendo liberto, vamos estudar a nossa lição aqui, sendo liberto das trevas, podemos agora fazer parte da igreja. Podemos então agora fazer parte desse povo, ser um desse corpo que pertence a Cristo. Versículo 14. Em quem temos a redenção, vamos ver duas coisas aí. A redenção pelo seu sangue, pelo sangue de Jesus, e a saber, a remissão dos pecados. Duas coisas, redenção e remissão. As duas coisas são coisas distintas. Redenção é o resgate de Cristo, que Cristo nos resgatou. Coloca aí como você você como vítima de um sequestro. Um tema muito ruim, não? É uma comparação muito ruim, mas não tem uma comparação mais próxima para mim dizer o que significa isso. Você então, refém, você foi sequestrado e agora você é um refém. O que um sequestrado pode fazer? Nada! Ele está amordaçado, ele está amarrado, ele é um refém. Ele pode viver, pode morrer, ele pode ser agredido, pode ser chutado, tudo pode acontecer, ele é um refém. Ele é incapaz de fazer alguma coisa. Ele tá amarrado, ele está ali incapaz de se defender, ele está incapaz de fazer algo. E se fizer, pode morrer. Não pode nem fazer. Ele está refém. É isso que é um aprisionado das trevas. Isso que é, um sequestrado. Ele foi sequestrado. Mas aí que entra a redenção. Quando alguém então te resgata, ele vai lá, quando ele não paga o preço que o sequestrador pede. Eu quero 100 mil para libertar. Eu quero 20 mil para mim libertar ele. Quando ele não pede um preço de resgate, né? Quando ele pede o sequestrador, você tem que pagar o sequestrador o valor, 50, 100, 20, o que ele pediu, e então diz ele que vai libertar o refém. Diz ele que vai libertar o sequestrado. Aí que está a comparação. O resgate, Cristo pagou, Satanás nos aprisionou, Satanás nos amarrou.
Satanás nos amordaçou. Satanás nos colocou ali refém. E nós somos incapazes de fazer alguma coisa por nós mesmos. Amarrado, algemado, acorrentado, amordaçado, ainda sendo chutado, ainda sendo agredido ainda o tempo todo. Ele nos ferindo o tempo todo. Satanás espiritualmente. Olha só a gravidade do caso. Por isso que eu citei um sequestro aqui físico, que é crime. Por isso que eu citei um sequestro aqui, para você entender mais ou menos o que é o espiritual. Satanás também sequestrou o homem e a mulher, sequestrou ela. E espiritualmente está amordaçada, está sofrendo, está sendo agredido, está sendo humilhado. Espiritualmente está amarrado. Mas aí entra o Senhor Jesus, o resgatador. Aí vem o Senhor Jesus, desce da glória dele celestial, sai do seu trono e vem aqui no mundo, vem aqui na terra. Nasce de uma virgem, é colocado numa manjedoura. Ele então cresce como uma criança normal cresce. E ele então vem cumprir a missão que o Pai o outorgou, que é morrer na cruz do Calvário. Morrendo na cruz, derramando seu sangue, vertendo seu sangue ali na cruz do Calvário, ele está pagando o preço da redenção. A redenção pelo seu sangue. Porque não tinha dinheiro que pudesse nos libertar da escravidão do diabo. Porque não existe dinheiro que pudesse tirar a gente da mordaça de Satanás, das algemas, das correntes do maligno. Não tinha dinheiro que pudesse pagar isso. Só o sangue. E ele nos resgatou pelo sangue, pelo seu sangue. Jesus vem aqui então e paga o preço desse resgate. A redenção. A nossa redenção. Agora o versículo 13 está sendo explicado. Como que ele nos resgatou da potestade das trevas? Como que ele nos tirou do reinado das trevas? Como? Qual foi a forma que ele nos tirou da potestade do diabo das trevas? A redenção pelo seu sangue. Ele pagou o resgate. Ele pagou para nos libertar. Ele pagou o preço que tinha que pagar. Qual o preço? Sua morte. Qual o preço? Cruz. Qual o preço? Dor, sofrimento, cruz, sangue derramado. E Jesus então paga esse preço. Jesus então paga esse resgate. Aí está a redenção. A redenção pelo seu sangue. Versículo 14. A saber, o quê? A remissão dos nossos pecados. A remissão. E o que é remissão? Diferente da redenção. A redenção é o resgate. É o preço do resgate para nos resgatar, para nos libertar do refém que nós éramos, do sequestro que nós fomos sequestrados pelo diabo. Refém dele. Então o resgate é isso, a redenção. A remissão é o perdão. A remissão é Deus então perdoando-nos, remindo, nos purificando, nos lavando e dizendo: agora você não me deve mais. Agora você não me deve mais. Você está perdoado. Vou perdoar seus pecados. Vou cancelar seus pecados. A sua dívida, vou perdoar. Então, Cristo pagou o resgate. E com esse preço de resgate, o sangue do Senhor Jesus nos purificou e nos perdoou. Aí nós temos a redenção e a remissão. Uma boa notícia para o pecador: você só vai para o inferno se você quiser ir, porque o preço do resgate já foi pago na cruz. E a sua remissão, Jesus já pagou pelo seu perdão. Você só vai para o inferno se você quiser ir, porque Jesus pagou o preço para que você não vá mais para o inferno, para que você seja resgatado das trevas e para que você faça parte da igreja do corpo de Cristo. Esse corpo em Cristo, para que você faça parte de Jesus. Versículo 15. O qual é a imagem do Deus invisível. Então Deus é invisível, mas Jesus é a imagem do Deus invisível. Então Deus que não tem como ver, porque ele é invisível, através de Cristo é possível ver a Deus, Jeová. Jesus disse isso, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Há tanto tempo estou com vocês, Felipe, e vocês falam aí, me mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê o Filho, está vendo o Criador, Deus Pai. Então analisa aí, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criação.
aqui há uma grande confusão que algumas seitas fazem, dizendo que Jesus não é Deus porque ele é primogênito da criação. Então, se ele é o primogênito da criação, quer dizer então que ele é um primogênito do que foi criado. Então, se ele foi primogênito do que foi criado, então ele não é Deus. Aí, uma seita faz questão de falar isso. Só que ela fala isso porque ela não entende o que é primogênito. Eles não sabem o que é primogênito. Eles não entendem isso. Porque eles, na Bíblia deles não tem Salmo 89. O Salmo capítulo 89 e o versículo de número 27, também por isso lhes darei o lugar de primogênito. Então, primogênito é uma posição. Não quer dizer que você foi o primeiro. É uma posição. Vou te colocar no lugar do primogênito. No lugar, na posição de primogênito. É o lugar, é posição. Não quer dizer que ele é primogênito da criação. Não, mas de toda a criação, vou colocar você no lugar do destaque. Que o primogênito, ele era o destaque da família, era o filho mais velho. Então o filho mais velho, o primogênito, ele era a prioridade ali. E ele ali, ele tinha autoridade sobre os demais. Inclusive a herança dele. Então ele tinha uma prioridade. A posição dele era de destaque. O primogênito, a posição dele era de líder. Ele tinha uma posição de destaque. E é isso que está falando. Cristo, ele ia ter esse lugar, essa posição de primogênito. E não quer dizer que ele é primogênito da criação. Mas de toda a criação, o destaque de tudo é Cristo, que tem esse lugar. É isso que essa seita tem que entender. Mas eles não entendem assim. Tudo bem, vamos prosseguir. Versículo 16. Porque nele foi criada todas as coisas. Todas as coisas foram criadas nele. É muito lindo esse versículo, né? Eu lembro de Romanos 11, versículo 36, que fala que por ele, para ele, são todas as coisas. Dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Então ele criou tudo. Então vemos aqui que porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Tem coisas que nós não vemos, mas foi criada, e por ele. Que sejam tronos, dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por ele. Tudo foi criado por ele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas. Tá vendo? Ele é antes de todas as coisas. Antes de haver mundo, antes de haver homem, antes de haver bichos, antes de haver qualquer coisa. Ele é antes de tudo. Ele é antes de tudo. Porque ele criou tudo. Nele foram criadas. Por ele e para ele. Acabamos de ler aqui. Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então ele sustém tudo. Tudo se conserva diante do poder da palavra dele. Tudo permanece, subsiste por ele. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Aqui está a nossa lição. A igreja é um nele, em Cristo. É um pertencendo a ele, a Cristo. E ele é o cabeça. Ele é o controle. Ele é o comando. A igreja não se manda. O homem não se manda. O homem não tem autoridade sobre si, sobre o corpo. O homem não tem autoridade sobre a igreja. Não. O homem é um membro do corpo. O homem é apenas parte do corpo. É um em Cristo, no corpo. Qual é a nossa lição? Quem é o cabeça, quem comanda, quem dá ordem, quem fala o que quer e o que não quer, quem fala o que pode e o que não pode, quem manda é o cabeça. Que é quem? Cristo Jesus. Cristo é o cabeça, que está aí na nossa lição. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Portanto, meus amados, Cristo é quem manda sobre todos e sobre tudo. Não é o homem, o controlador. Ele quer ser o controlador. O homem quer ser o destaque. O homem quer mandar sobre o povo. Falar, criar leis. Falar o que pode e não pode. Ele quer ser dono. Mas a igreja pertence ao cabeça, que é Cristo. Está aí a nossa lição. Ele é a cabeça do corpo.
da igreja. É o princípio primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Em tudo ele tenha a preeminência. Ele é o primeiro lugar, ele é o chamativo, ele é o destaque, ele é tudo em nós, ele é tudo em todos. Então ele tem que ter a preeminência, e não nós, que quer se aparecer, e não nós, que temos que nos destacar, e não nós. Importa que ele cresça, em que nós diminuamos. Ele é o cabeça, e é a preeminência, ele é tudo, ele é o destaque, ele é a primazia. Ele é o primeiro lugar. Ele é tudo. Cristo é que tem que ser glorificado. Toda a honra e toda a glória a Ele. Ele é o dono. Ele é o cabeça. Amados, vamos ficar por aqui na nossa leitura. Não vai dar para a gente prosseguir toda a leitura. Não vai dar para a gente ler tudo, né? Iríamos até o versículo 23. Vamos ficar até aqui, que já deu o nosso tempo. Mas que os pontos que frisamos na nossa lição de hoje, os pontos que martelamos aqui, possa ter entrado na nossa mente. Possamos aprender, possamos ter entendido, porque é este conhecimento, é esta a inteligência espiritual que nós temos que ter, como falamos no início da nossa lição. É isso que nós temos que ter, o conhecimento da vontade de Deus. E esse é o verdadeiro conhecimento. Esta é a verdadeira sabedoria, a inteligência, a sabedoria espiritual. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, é destino há de ter a tua alma. Qual será no futuro teu lar?